Alexandre de Moraes pode decretar prisão de Jair Bolsonaro a qualquer momento devido à atuação do seu filho, Eduardo Bolsonaro, que também poderá ter prisão preventiva decretada. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Enquanto Moraes prepara, já está tudo pronto, tudo armado para que essa prisão preventiva seja decretada, o governo atua para regular as redes sociais via STF, via judiciário, uma vez que a Janja estragou todos os planos do governo de que uma medida como essa seja aprovada no Congresso Nacional. Mas antes de qualquer coisa, isso aqui é muito grave. Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro e manda a Polícia Federal ouvir Jair Bolsonaro. Essa matéria foi publicada hoje, tá? Agora no final do dia. Esse vídeo aqui vai ser publicado à noite, mas hoje no final do dia a gente sempre comenta as principais matérias. Foi publicada e mostra o caminho que Moraes quer percorrer para decretar a prisão de Jair Messias Bolsonaro. E olha o tanto que esse cara é covarde. Não existe outra palavra. Eu sei que é até arriscado falar isso quando a gente vive em um sistema como esse que nós estamos vivendo, mas ele é um covarde, é isso que eu acho sobre ele e mostra essa conduta ainda mais, uma vez que Moraes determinou para que a Polícia Federal ouça Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Por quê? Porque, segundo Moraes, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, sendo mantido nos Estados Unidos por Jair Bolsonaro. Isso o Bolsonaro já falou, que estava utilizando o seu recurso para manter o Eduardo Bolsonaro, uma vez que ele licenciou do seu mandato, não está recebendo, não tem salário, o Bolsonaro estaria ajudando. E com isso, olha só a narrativa que está sendo montada. Como o Bolsonaro está mantendo o seu filho lá nos Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de tentar intimidar os ministros do STF, o judiciário brasileiro, indo contra a soberania nacional, vários crimes, né, que eles estão querendo aí imputar ao Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro estaria sendo beneficiado, segundo a narrativa que está sendo montada para você entender. Então, se o Bolsonaro está mantendo o seu filho nos Estados Unidos, com o dinheiro dele, está sendo beneficiado porque o filho dele está atrapalhando uma ação, isso aí é um dos motivos que pode ter uma prisão preventiva decretada. Então, ele achou a narrativa perfeita para que ele possa fazer esse absurdo. E aí, o Bolsonaro deve ser ouvido pela Polícia Federal. Muita cautela deve existir em relação a isso que vai acontecer na Polícia Federal, porque, sinceramente, não duvido nada, tá? Não duvido nada, e aqui é uma previsão que eu faço como advogado e vendo tudo que está acontecendo no Brasil, que o Bolsonaro tenha prisão decretada ao ser ouvido, inclusive. Tá? Nós estamos vivendo num regime totalitário. Vocês já sabem o que nós estamos passando aqui no Brasil. Eles estão irritadíssimos por conta das sanções que devem vir dos Estados Unidos contra o Moraes, outros ministros do STF, inclusive contra o Procurador-Geral da República, que está participando de tudo. Ele pediu a abertura de inquérito, o Moraes 2 horas depois já liberou, já começou, ou seja, eles trabalham em parceria completa. Então o desespero é gigantesco e aí, para intimidar o Eduardo Bolsonaro, ou até mesmo punir o Eduardo Bolsonaro, uma vez que se prender o Eduardo, não vai acontecer nada, ele está nos Estados Unidos, o que eles querem fazer? Prender Jair Bolsonaro. Essa é a minha previsão e eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu sei como essa turma age. Inclusive, o governo Trump já havia feito uma previsão sobre prisão e soltura de Bolsonaro. Paulo Capelli trouxe na sua coluna hoje mais cedo sobre essa situação, onde integrantes do governo Donald Trump fizeram aí uma espécie de aposta, né, sobre o que vai acontecer após o julgamento do STF, e aí é que tá, a previsão era essa, tudo mudou. O governo Trump, que tem pesquisas aqui no Brasil, acompanha a situação aqui no Brasil, prevê o quê? Que o Bolsonaro deve ser preso após o julgamento, que essa ofensiva contra o STF não vai resolver, isso aqui integrantes do governo Trump já estão levantando essas questões, ou seja, vai ter sanção, vai ter punição,
mas não deve resolver, os ministros do STF não devem recuar com os absurdos e os abusos praticados. Bolsonaro, então, seria preso, na visão deles, porém, sairia rápido, uma vez que o Lula, segundo integrantes aqui do governo Trump, nem para o segundo turno das eleições em 2026 iria. Então, a disputa seria entre pessoas que são anti-PT, anti-esquerda e que possivelmente concederia indulto ao Bolsonaro. Só que eles não sabem o sistema como que está aqui, que a coisa está muito pior do que eles imaginam, e agora essa prisão do Bolsonaro, caso seja decretada, vai ficar escancarada aí, não só para os integrantes do governo Trump, mas para o mundo inteiro. O que nós estamos passando aqui no Brasil chegou no limite máximo, né? E no limite que a gente não esperava que chegasse, mas agora está pronto para acontecer. Eu estou falando isso com vocês aqui com conhecimento de causa, repito, não estou aqui querendo fantasiar nada, é a narrativa perfeita para que uma prisão preventiva seja decretada, porque agora tem requisito para isso. Está atrapalhando a investigação, está atrapalhando o andamento da ação penal, está intimidando os julgadores, a narrativa está pronta, vão querer ligar isso ao Jair Bolsonaro. Enquanto isso, olha isso aqui, enquanto isso, governo aciona STF contra redes sociais por desinformação e cita INSS e desafio do desodorante. Olha, é o cúmulo da palhaçada isso aqui. O governo percebeu que não vai conseguir aprovar a regulação das redes sociais via Congresso Nacional, tá? Via Congresso Nacional, e está tentando agora fazer isso via STF. É quem manda no Brasil. Inclusive, ó, tá aqui no resumo da matéria, ó. O recurso tenta antecipar uma espécie de regulamentação das redes por meio do judiciário, já que o tema não tem consenso e está empacado há anos no Congresso. E agora piorou. A Comissão, inclusive, de Relações Exteriores já aprovou lá uma notificação ao governo para saber o posicionamento do governo federal, uma vez que as falas da Janja, o posicionamento da Janja ligando o que aconteceu, o que acontece na China, aqui no Brasil, causou um constrangimento no Congresso, e aqueles que estavam em cima do muro, agora que não querem mesmo a regulamentação, entenderam, né? Precisou desenhar para eles, para que eles pudessem entender, mas enfim, eles agora entenderam, e aí a chance de aprovar no Congresso Nacional. Se estava difícil, piorou, eles querem fazer na marra via STF. A AGU entrou inclusive com pedido de liminar, pedindo punição das redes sociais por disseminação de desinformação e ataque de ódio. E aí utilizaram questão do INSS, desafio do desodorante, gente. É um desafio que já acontece há muito tempo, é um absurdo mesmo, onde uma jovem morreu inalando desodorante, mas o governo quer utilizar isso agora como uma pauta para regulamentar as redes sociais, que não tem nada a ver, eles não estão nem aí para criança e adolescente. O que eles querem é manter a pauta política. E esse aqui é o principal projeto do Lula. Regulamentar as redes sociais. Porque só assim ele tem 1% de chance de vencer as eleições. Se tiver rede social no Brasil, eles não conseguem. E agora o grande desafio também é que, tem algumas plataformas que são chinesas, mas as principais são americanas. Será que vão dar conta? Será que vão dar conta de censurar os brasileiros? Vão tentar. Mas, sinceramente, acho muito difícil que aconteça, ao menos que as plataformas aceitem. Agora, via STF, se nós dependermos aqui do governo federal e do STF, esquece. A gente já sabe muito bem o que vai acontecer. E qual vai ser a reação do Congresso Nacional, hein? Vai aceitar de novo essa humilhação aqui? Será que vai aceitar de novo? Eu, sinceramente, não conto também com esses parlamentares. Eles não vão aprovar, mas também não acredito que vão reagir a essa ofensiva do STF, mais uma vez, atuando como legisladores. Como sempre acontece, nós teremos, espero, a oportunidade de escolher de forma livre os parlamentares em 2026, mais uma oportunidade que nós temos de tirar não só esse governo lixo, mas também renovar o Congresso Nacional. Vamos chegar no momento crítico aqui no Brasil, hein? Vamos chegar no momento crítico aqui no Brasil. Eles estão todos armados, a narrativa está pronta, mas como sempre eles não combinaram com a população e nós não vamos
desistir.